Se você já entrou em contato com como as coisas são feitas de automação na indústria, talvez você tenha notado que às vezes, quando se quer automatizar a fabricação de alguma coisa ou algum processo, existem duas soluções principais, que é, por exemplo, utilizar um microcontrolador ou um controlador lógico programável que possui um microcontrolador dentro, ou um computador mesmo, um PC industrial, como se diz. As diferenças entre essas soluções não estão claras, envolve às vezes um requisito de segurança ou de custo. É disso que nós vamos falar aqui agora. Quando você estuda arquitetura de processadores, não existe muito uma distinção entre o que é microcontrolador e microprocessador. Hoje em dia, principalmente, há uns 20 anos atrás, era bem claro, ó, isso daqui é um sistema microcontrolado, isso aqui é um sistema microprocessado. Um sistema microprocessado é aquele que nós associamos à ideia de um computador. Aquilo rodava um computador porque tinha um sistema operacional, tinha programas, e um sistema microprocessado, uma coisa dedicada a uma tarefa. Até hoje, essa distinção permanece do ponto de vista prático. O que nós chamamos de microcontrolador é algo que está rodando um programa só, para uma coisa só, e todo o trabalho do processador é rodar esse programa. O microprocessador é algo diferente, é algo que o programa principal que ele roda é o sistema operacional. E sobre o sistema operacional se colocam outros programas em linguagens variadas de programação. Essa é a principal diferença, então é toda uma outra formação em geral, do ponto de vista de engenheiro, a pessoa que programa algo para soluções de microcontrolador e a pessoa que usa linguagens variadas de programação para programar uma solução em um computador. Em processos de automação, por exemplo, que usam imagem, você vai detectar a forma de um objeto pela imagem para decidir se uma peça está bem feita ou não, por exemplo, é razoável que se use um PC industrial, porque você vai usar linguagens de programação que têm ferramentas que lidam com imagem ou com som para daí executar o controle. Dentro de programação em que o tempo e que a detecção de alarmes instantaneamente seja crítica, é comum usar um microcontrolador, porque os sinais lidos de sensores e de alarmes eles estarão imediatamente disponíveis para um único programa, sem o intermédio de um sistema operacional. A principal consequência prática disso é que num computador, como você talvez tenha notado até no seu celular, que hoje em dia é um computador, e antigamente ele era um microcontrolador, você vai notar que o tempo não é constante. As coisas são lidas e escritas usando um computador no tempo em que o sistema operacional entrega. O sistema operacional escolhe os programas, os processos que estão sendo executados na ordem em que for possível. Como no microcontrolador existe apenas um programa, é esse programa que define o tempo e portanto, é possível definir o tempo exato em que as coisas acontecem. Então é possível, em microcontrolador, desenvolver aquilo que nós chamamos de sistema de tempo real, em que se sabe exatamente o intervalo de tempo, em milissegundos, em microsegundos, em que uma coisa e outra acontecem. Claro que essa distinção tem se desfeito um pouco, principalmente quando você observa hoje a existência do que se chama de FPGA, que é um arranjo de transistores programável, em que você pode, com um programa, programar como esses transistores vão se organizar. Então você, em tempo de programação, define qual é o formato do chip. O chip não precisa ser fabricado de um certo jeito, ele é genérico e ele é terminado, a sua fabricação é terminada quando ele é programado. A graça do FPGA é que você pode programá-lo para funcionar como sendo um microcontrolador, rodando um programa só, ou em outros mais potentes você pode programar como sendo um processador de algum tipo, um 8086, um MIPS, um ARM, e sobre esse processador instalar um sistema operacional e, portanto, funcionar como computador. Então a principal distinção entre essas duas coisas é que na prática você vai ter inclusive uma formação diferente da mentalidade do engenheiro que programa um ou que programa o outro, principalmente no que diz respeito à acessibilidade, à ordem e ao tempo em que os programas acontecem. Isso é fundamental, por exemplo, se você tem o controle de um drone, que você tem de responder ao giroscópio, ao acelerômetro, para acionar de forma diferencial os motores, você precisa de sistemas de tempo real para garantir que a leitura entre o instante que o sensor foi lido e o seguinte aconteceu no mesmo intervalo de milissegundos. E num controle mais simples, por exemplo, uma linha de produção que está filmando uma certa peça sendo fabricada e através de uma imagem detecta se a peça está no formato correto por um programa sofisticado e dá uma resposta para prosseguir para a seguinte ou não. O tempo aí é determinado pelo andamento da esteira e pela parada da peça na posição certa. Não é crítico durante o tempo em que ela está parada ali
que o tempo seja real, que o tempo seja preciso, apenas que ele tome uma decisão entre um e o outro. Então essa é a principal distinção prática que nós usamos para escolher uma solução ou outra. Se você gostou dessa discussão, pode comentar aqui ou se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela atenção. Se já foi... Que básico, tudo que é